galera do quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam animados, estejam dispostos. Sei que está todo mundo aí assistindo a aula pensando no jogo de logo mais, mas calma, relaxa aí, respira fundo, sossega um pouquinho. Vamos se concentrar na aula que vai dar tudo certo e mais tarde todo mundo, eu tenho certeza que vai estar aí animado acompanhando aí o jogo do Brasil, mas quero dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês, saber que vocês estão aí do outro lado da telinha nos assistindo, seja pela TV, pelo YouTube, pelo aplicativo aí no seu tablet. Bom demais ter vocês. E para eu saber que você está aí, manda o teu bom dia para mim. Isso mesmo, vai lá no chat do aplicativo, dá o teu bom dia, diz o nome da tua escola, que o professor Givanildo já está aqui a caráter, esperando aí a tua participação. Não é isso, professor? É isso, já estou por aqui, já no clima de Copa, já aguardando a hora do jogo, mas aqui também esperando primeiramente as mensagens que vocês irão enviar. Então, fala com a gente. É isso aí. E para complementar, fugiu a palavra agora, para completar o nosso time, está aqui nossa querida Vitória, nossa intérprete de Libras, fazendo aí um trabalho que só ela sabe fazer. Se ela não estivesse aqui, ficaria bem difícil para mim. Então, estou muito feliz com a presença dela, fazendo esse trabalho incrível, não é? Que é a interpretação de Libras, levando essa aula bem mais longe, alcançando um número ainda maior de estudantes. Então, bem-vinda, Vitória. Bom demais ter você aqui. Você que está aí, que está prestando atenção no que eu estou falando, mas também está atento já na tela, já sabe o tema de hoje. Isso mesmo, piada. Professora, é uma piada isso. Ah, o tema da aula é piada. Não, gente, piada é um gênero textual. Você não sabia disso? Ah, sabia, mas tinha esquecido. Não sabia? Não tem problema. A partir de agora você está sabendo. Aquele texto divertido que todo mundo gosta de estar contando, um aqui, outro ali, é sim um gênero textual. E na aula de hoje vamos aprender um pouquinho mais. Durante esse ano, nós já trabalhamos umas 2 vezes mais ou menos esse gênero textual. Então, se você não assistiu a aula, você pode conferir lá na nossa playlist no YouTube. E se você assistiu, quer rever, quer revisar, a gente hoje vai dar aquela pincelada, aquela revisada e você vai sair daqui aprendendo um pouquinho mais. E você? Me responde aí no chat bem rapidinho. Você costuma contar piadas? Tem sempre aquele aluno na sala que no meio da aula, às vezes o professor está dando aquela aula super interessante e sempre sai com a piada, né? Isso aí a gente tem que maneirar. Piada é um texto bastante legal, a gente vai ver hoje, mas tem a hora certa, não é? Mas toda a turma tem. Fala aí pra mim, será que é você que está me assistindo? Aquele que sempre gosta de contar uma piada na sala de aula? Então, responde para mim no chat sim ou não, se você gosta, se na sua sala tem aquele aluno que a gente diz, é o engraçadinho, mas querendo ou não, a aula fica bem mais divertida, né? Só se policia aí para na hora da professora estar explicando, o professor, a gente não quebrar o raciocínio. E você gosta de ouvir piadas? A gente vai ver hoje que tem aquelas piadas que são as piadas legais e tem as piadas não tão legais assim, né? Que podem depreciar alguém por algum motivo, alguma característica. Então, não é bacana, mas no geral as piadas são bastante legais. Você vai ouvir tanto aqui na aula de hoje ou a palavra piada ou a palavra anedota, que é praticamente a mesma coisa. Já no finzinho eu vou te dar uma informação, por isso que eu te digo, fica aí, não sai daí, porque tem uma pequena diferença, tá? Uma característica assim, que dá para você diferenciar a piada da anedota, mas geralmente é a mesma coisa. Alguém pode dizer assim, eu gosto de ouvir piadas, o outro pode dizer, eu gosto muito de ouvir anedotas. É praticamente a mesma coisa. E o que é, professora? É um gênero textual, está vendo o que eu disse? Humorístico, que tem o intuito de levar ao riso. Nós aprendemos aqui durante todo o ano que cada gênero textual ele tem uma característica diferente. Praticamente todos têm a função de comunicar, é um meio de comunicação. Mas, por exemplo, se eu pego uma notícia, que trabalhamos bastante aqui, qual é o objetivo da notícia? Informar, concorda comigo? Se você pega uma regra de jogo, uma bula de remédio ou uma receita culinária, que são textos instrucionais, qual o objetivo de você ler uma receita, de você ler uma regra de jogo? Vai estar te instruindo a fazer alguma coisa, é uma orientação. Por isso são chamados de textos instrucionais. No caso da anedota ou da piada, a função realmente é trazer o riso, é aquele texto humorístico. Então, quem sabe uma provinha externa, a tua própria sala de aula tem aquela prova
E tá lá, qual a característica principal da piada ou anedota? É esse texto, esse gênero textual que tem essa característica com o humor, está aí associado ao humor. É bem verdade que existem, às vezes, algumas piadas um pouquinho sem graça, mas vamos ter um pouquinho aí de paciência. Continuando o nosso conceito de piada ou anedota, são textos populares que vão sendo contados em ambiente informal e que normalmente não possuem um autor. Então, a primeira informação aí do slide complementa a última. Como são textos populares, geralmente ninguém sabe quem teve a ideia, quem criou. Participação de uma pessoa, escutou aqui, gostou, aí conta em casa, aquela pessoa que escutou conta no trabalho, conta no ambiente ali, e aí está dizendo um ambiente informal. Mas, professora, a senhora acabou de falar que tem gente que conta no trabalho. Sim, mas tem aquele momento do cafezinho, aquele momento ali do intervalo, as pessoas conversam, geralmente sai alguma piada, alguma anedota, sempre tem em qualquer lugar aquelas pessoas que gostam, né, de puxar para ir para o divertimento, para o humor. Trata-se de um texto narrativo, olha que interessante. Você podia nunca ter prestado atenção nisso. Achar que uma piada é um texto narrativo. Ah, professora, texto narrativo são os contos, mas olha aí, ó, a piada ou anedota também ela tem uma narrativa. No caso, uma narrativa simples, em que geralmente a presença, olha, de enredo, personagens, tempo, espaço. Professor, eu nunca tinha prestado atenção que numa piada que é tão curtinha que em 1 minuto a pessoa conta, tem tudo isso. Sim, daqui a pouco eu vou ler algumas para vocês e vocês vão procurar ver comigo toda essa estrutura aí, ó. Se tem personagens, quem são, o tempo, o espaço. E no final, quem sabe, você pode até criar aí a sua piada. Vamos ouvir uma. Então já vai prestando atenção no que eu vou contar agora e você vai me dizer depois quem são os personagens, se fala sobre o tempo, se fala no espaço, que é o local onde acontece. Se você não conseguir falar comigo agora pelo aplicativo, porque pode estar em sala de aula, você vai assistir pelo YouTube, comenta também lá, responde. Eu gosto muito sempre de observar quem está participando, anoto lá no meu caderno. Se quiser colocar o nome da sua escola, você coloca, a gente aí vai mapeando quem é que está participando. Mas vamos lá, já estou percebendo aí nessa piada aí muitos sinais de pontuação, que já seria gancho aí para uma outra aula, mas vamos lá. 2 formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Será que elas foram para a Copa, gente? Estão lá esperando o Japão. O Japão já está na Copa, eu estou meio por fora aí, me digam aí, me atualizem. Obrigada, essa produção não me abandona. Eu sou meio assim por fora dessas coisas, né? Então, quem sabe essas 2 formigas estavam lá na Copa e se encontraram e começaram a conversar. 2 formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu quê? Fumiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Ota formiga. Eu sei que é uma piada bem bobinha para vocês do 5º ano, que já são aí pré-adolescentes. Quem escreveu, quem criou, fez uma brincadeira aí com os nomes japoneses, que são bem diferentes do nosso, né? É uma cultura bem diferente. Mas observe, dentro dessa piada ou anedota, nós temos, como eu falei, os sinais de pontuação, porque é um diálogo, tem personagens, tem, ó, as 2 formigas e o espaço no meio da rua. O tempo aí não fala, então veja, é uma narrativa, começa com o narrador, ó. 2 formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Lembra que lá no conto nós trabalhamos sobre o narrador? Então, na anedota também, a gente encontra a presença de todas essas características aí que provavelmente você não tinha nem prestado atenção ainda em tudo isso. As principais características das anedotas ou piadas são as seguintes. Acompanha aí comigo, tá, 5º ano? Narração relativamente curta. Você percebeu isso nessa leitura que eu acabei de fazer com você. Eu acho que em menos de 1 minuto eu li, bem menos de 1 minuto. 2 slidezinhos ali, você já viu a piada, poucos segundos a gente contou. O enredo é simples, então não precisa a gente parar, pensar muito. Textos populares, tá? É uma linguagem mais tranquila, todo mundo ali vai entender e serve para descontrair. Então aqui apresento para vocês 4 características das piadas ou anedotas, mas tem mais. Autoria desconhecida. Eu falei isso para vocês no início da aula, lembram? Geralmente, vimos muito isso nas aulas sobre contos, né? Os contos populares. Tudo que geralmente é popular,
Geralmente, tá, gente? Não é uma regra, geralmente. Nós não sabemos quem são os autores, por quê? Como eu disse, alguém escutou aqui, gostou, contou mais ali na frente, vai passando, não é? Como a gente falou também dos contos, de geração para geração. Tem piadas que são eternizadas, que do tempo da minha avó as pessoas já sabiam. Claro, às vezes muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o contexto ali é o mesmo. Então, geralmente, não se sabe onde surgiu, quem criou, tá bom? O ambiente, como eu disse, é um ambiente informal, mesmo sendo um ambiente de trabalho, mas é naquele momento do intervalo, momento do cafezinho, se for aí na escola, momento do intervalo, do recreio, quem sabe na entrada ou na saída. Também tem uma linguagem simples e coloquial e tem humor e ambiguidade. Também temos sarcasmo e ironia, tá? Tem muita piada que tem ironia, principalmente quando já vai tratando aí que às vezes fazem piada com questões políticas, então bota ali aquele sarcasmo, aquela ironia no meio da piada. Presença de um discurso direto e situações cotidianas. Geralmente as piadas, elas trazem situações do nosso dia a dia. Daqui a pouco tem um aqui do famoso Joãozinho, né, que sempre está presente nas piadas aí e fala de escola também. Então, são situações cotidianas. Olha, eu falei nele, ele chegou. A professora vai conversar aí com o Joãozinho, então presta atenção. Personagens, professor é Joãozinho, ambiente, que é o espaço, escola, e sempre presente os sinais de pontuação, porque eu preciso saber que alguém está falando, aqui ó, tá vendo o travessão? Eu preciso saber se é uma pergunta, se é uma afirmação, então vejam como um conteúdo complementa o outro. Mesmo quem gosta de estar brincando com piada, precisa dominar a gramática, precisa dominar sinais de pontuação para que tudo fique bem organizado. Joãozinho, se eu tenho 6 laranjas numa mão e 5 na outra, o que eu tenho no total? Mãos enormes, professora. Olha, será que a professora gostou dessa piada? Eu acho que não. Ela queria que aí ele fizesse o quê? Uma conta de adição, isso mesmo. Já estão se preparando para a próxima aula, que é matemática, não é? Ela fez aí um probleminha com ele, quando ela diz que tem 6 laranjas numa mão e 5 na outra, o que ela tem no total. Ela quer uma continha, mas o espertinho aí do Joãozinho responde o quê? Que ela tem mãos enormes para poder segurar numa mão só 5 laranjas e 6 na outra. Existem vários tipos de piadas, sendo que muitas utilizam personagens caricaturados. Por exemplo, a famosa piada do português, piada de loiras, piada de sogra, dentre outras. É aí, pessoal, que nós precisamos ter cuidado. Lembram que no início da aula eu disse que a piada ela traz uma questão do humor, mas tem que ser engraçado para todo mundo, tá? Se eu vou contar uma piada que vai depreciar alguém, que vai humilhar alguém e alguém vai sair triste, não conta, não é bacana. É para no final da piada todo mundo, e não é rir só por rir, é porque realmente foi divertido. Imagine você, se alguém fizer uma piada sobre você. Então existe esse tipo de piada caricaturada, todo mundo já ouviu falar. Já ouviu uma piada sobre loira, sobre de português, de papagaio, de sogra, mas nós temos que ter cuidado para numa brincadeira, eu fiz entre aspas, a gente não está depreciando aí ninguém. Bacana, fica aí a dica. Em todos esses exemplos, esses personagens, como a gente falou, né, sogra, loira, português, eles são destituídos de inteligência. Além disso, elas podem utilizar um linguajar mais rude, com palavras de baixo calão, por exemplo, as chamadas piadas sujas. Nada sujo é bacana, tá, gente? Você não vai querer usar uma roupa suja, vai? Você não vai querer pegar um prato sujo para comer nele, vai? Então, piada suja também não é bacana. Como eu disse, o intuito da piada, da anedota, é fazer com que as pessoas ali fiquem descontraídas, brinquem, se divirtam. Hoje, na aula, a gente está analisando mais a questão mesmo da língua portuguesa, né, a estrutura. Então, o objetivo não é tanto fazer você estar rindo. Nossa, professora, as piadas foram tão bobinhas que a senhora trouxe, mas foram apenas exemplos para você realmente prestar atenção na estrutura, nas características e trazendo essa ressalva sobre as piadas que podem entristecer aí, quem sabe, um colega seu, uma pessoa na sua família. Outra piada aqui. Um homem foi até a farmácia e perguntou: "Você tem remédio para a barata?" O vendedor respondeu: "O que a barata tem?" Ô, gente, o bichinho aí estava meio despercebido, né? A pessoa queria comprar um remédio para matar a barata, apesar que eu acho que esse tipo de remédio não se vende em farmácia. Mas observa, ó,
personagens, observa aí espaço, que é a farmácia. Então, é uma narrativa, sempre começa com o narrador, explicando alguma coisa. Olha, um homem foi até a farmácia e perguntou. A primeira ela explicou, 2 formigas se encontram na calçada. Então, sempre o narrador está aí, dando aí um norte, né, para você entender aí o contexto, a situação dessa anedota. Você sabe como a piada também é chamada? Claro que sabe, porque desde o começo eu já falei aqui, então palmas para vocês. A piada também é chamada de anedota. Será que é a mesma coisa? Será que são a mesma coisa? Você que está atento desde o início também já sabe que tem uma pequena diferença. E olha aí qual é, simplesmente essa. A piada é mais curta e direta do que a anedota. A anedota tem mais detalhes, tá? E a presença, às vezes, de duplo sentido. Alguém está contando uma coisa, mas o sentido ali é duplo. Então, a piada são as que eu contei hoje. São pequenas, são curtas e tem um sentido só. Já a anedota, ela tem mais detalhes, ou seja, é um pouco maior. Pesquisa depois, você vai ver aí a diferença nos textos. A piada é mais curta, enquanto a anedota ela é maior, tem mais detalhes e tem aí o duplo sentido. Outra piada, a gente já está terminando a aula, já vamos terminar com o Joãozinho, né? A professora pergunta a Joãozinho, ela está um pouco chateada, viu, gente? Joãozinho, por que você não fez a lição de casa? A professora perguntou. Joãozinho, perdão. Aí ele responde, porque moro num apartamento, professora. Esse Joãozinho é um caso sério, né, gente? Vocês não vão usar essa desculpa aí para a professora de vocês, vão? Tenho certeza que não. Então, não sigam aí o exemplo dele. Mas vão fazer a atividade que eu vou passar para vocês, já me despedindo de vocês. Pesquisem uma piada ou uma anedota. Eu coloquei piada aqui na atividade, por ela ser mais curtinha. Eu sei que está todo mundo aí pensando nesse jogo, não vai querer escrever muito. Então, pesquisei uma piada. Se não quiser pesquisar na internet, pergunta teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia, quem está aí com você. Pede para ele te contar uma piada, registra no caderno e a atividade de hoje vai estar concluída. Bom demais ter vocês aqui, mas amanhã estamos de volta, tá? Não sai daí, a aula de matemática está chegando. Deixa eu aqui agradecer a Vitória, interpretou aí com a gente maravilhosamente, como sempre. Agradecer ao professor Givanilson pela participação. Eu que agradeço, né? E vamos por aqui esperando agora mais uma aula, né? Que agora é matemática. É isso aí, não saiam daí. Eu sei que estão com a cabeça no jogo, mas marca um golaço ficando aqui com a gente, tá joia? Bom demais ter vocês aqui, forte abraço, tchau, tchau.